Olá pessoal, espero que vocês estejam tudo bem aí com vocês, né? Então nós vamos estar usando aqui esse grupo de WhatsApp aí pra gente poder estar dando continuidade ao nosso estudo. Só que antes de dar continuidade, onde a gente parou, acho necessário fazer algumas revisões de alguns pontos principais do que a gente já estudou, tá? Então eu mostrei agora há pouco, tirei uma foto, mandei pra vocês e vou explicar pra vocês bem resumido agora do que a gente já estudou anteriormente, tá? Então, sistema de orientação, tá? Então, por que orientação sistema? É que a gente precisa estar se orientando dentro dos espaços geográficos. Como que nós vamos se orientar dentro dos espaços geográficos? Então, como que nós vamos estar se orientando? Uma das formas é através da questão de estar se orientando pelos astros, né? Então, a partir daí que você sabe que a orientação pelo Sol, ele foi criado a rosa dos ventos, né? Então, onde o Sol nasce, nós vamos ter nascente, ele não nasce, né? Onde surge o Sol pela manhã, nós temos o nascente, o poente, que é o lado oeste, daí nós temos o norte e o sul, que foram estabelecidos os pontos cardeais. Então, aqui, norte, sul, leste e oeste. Esses aqui são os pontos cardeais. A partir dos pontos cardeais, foram estipulados daí os pontos colaterais, tá? Então, entre os pontos cardeais e os pontos colaterais. Então, entre o norte e o leste, nós vamos ter o nordeste. Entre o sul e o leste, nós vamos ter o sudeste. Entre o sul e o oeste, nós vamos ter o sudoeste. Às vezes vai aparecer a voz assim, porque nós estamos trabalhando em casa, assim, então vocês vão ter que ter um pouco de paciência, né? E esse conteúdo é o conteúdo até que meu filho tá ali, ele tá aparecendo, respondendo ali que tem por trás, tá? Entre o norte e o oeste, nós vamos ter o noroeste. Tá? Então isso aqui nós vamos ter, que é a rosa dos ventos que a gente utiliza. Ao norte do Paraná. Qual que é o estado que está ao norte do Paraná? São Paulo. Ao sul do Paraná? Santa Catarina, né? Do lado leste do estado do Paraná, o que nós vamos ter? Do lado leste, o Oceano Atlântico, tá? Bom, então essa aqui é uma das formas que nós vamos ter. Existem outras formas, que existem instrumentos de orientação, que é a bússola, né, o GPS, mas isso a gente já viu lá, não vou estar retomando, tá? Outra forma é através das linhas imaginárias. O que são, né? São linhas imaginárias que elas são traçadas, né? Que nós não conseguimos estar visualizando, mas ela serve também como orientação. Então vamos lá começar pelos paralelos. O que são paralelos? Paralelos são linhas paralelas que nós vamos ter à linha do Equador. Então são linhas que nós vamos ter aqui na horizontal. São essas linhas aqui, nós vamos denominar de paralelos. Tá? Qual que são os principais paralelos? Os principais paralelos que nós vamos ter: linha do Equador, Trópico de Câncer, Trópico de Capricórnio, Círculo Polar Ártico e o Círculo Polar Antártico. Tá? Ele serve também como orientação, para nós estarmos nos orientando. Nós vamos ver no decorrer como está se orientando por essas linhas. Tá? Existem só esses? Não. A gente tem aí em torno de 180 paralelos. Esses são os principais que foram nomeados e servem para a gente poder estar se orientando, tá? Pelos paralelos, nós vamos ter os hemisférios. O que é hemisfério? A Terra é dividida em duas partes iguais que nós vamos ter. Então, o principal paralelo é o Equador. O Equador, ele divide a Terra em dois hemisférios. Acima da linha do Equador, hemisfério norte. Abaixo da linha do Equador, hemisfério sul, tá? Então, isso aqui são os paralelos, tá? Meridianos. Meridianos são as linhas que nós vamos ter na vertical, né? Que são as linhas imaginárias que cruzam de um polo ao outro, passando paralelamente ao Equador, tá? Principal meridiano é o meridiano de Greenwich, tá? Esse meridiano de Greenwich divide a Terra também em dois hemisférios. Tá? Do lado direito, hemisfério leste, ou então a gente vai falar oriente. Do lado esquerdo, hemisfério oeste, ou então
ocidente, tá? Então é por essa linha aqui que é o meridiano principal, que vamos ter dois hemisférios, duas partes iguais. Nós temos no total de meridianos aqui, nós vamos ter 360 meridianos, tá? Nós vamos ter 180 do lado leste e 180 do lado oeste, tá? Totalizando os 360. Por essas linhas imaginárias aqui, pelos paralelos aqui, nós vamos também determinar uma outra forma de estar se orientando, que são as zonas térmicas da Terra, tá? Como se orientar pelas zonas térmicas? Então nós temos aqui, como se fosse o nosso planeta, aqui e aqui o Sol, tá? Então, quando raios solares estão atingindo, aquecendo o nosso planeta, nós vamos ter áreas do planeta que são mais quentes e áreas dos planetas que são mais geladas, frias, né? Então, como que nós vamos estar se orientando? É por essas linhas. Então, nós temos a linha de Equador, Trópico de Câncer, Círculo Polar Ártico, Trópico de Capricórnio, Círculo Polar Antártico, tá? Então, através dessas linhas, nós vamos estar se orientando. Então, aqui, o Sol, ele está atingindo aqui como se fosse jogando a luz solar, né? Aqui, vai estar no meio da Terra, aqui nessa parte aqui. Então, essa área entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio é a área mais aquecida da Terra, tá? Que nós vamos chamar de zona intertropical, tá? Intertropical, que é mais quente. Quanto mais afastado da linha do Equador, menos quente vai ser, né? Então, menos calor vai estar recebendo. Então, aqui, nós vamos ter acima do Trópico de Câncer e abaixo do Círculo Polar Ártico, nós vamos ter a zona temperada norte. Abaixo do Trópico de Capricórnio e acima do Círculo Polar Antártico, nós vamos ter a zona temperada sul. Isso é a localização. Aonde está localizada a zona temperada norte? Acima do Trópico de Câncer e abaixo do Círculo Polar Ártico. Então, o que é essa zona temperada? Então, todos os países, tá? Tudo que estiver dentro dessa faixa da zona temperada aqui, tá? O que seria essa zona temperada? As temperaturas são mais amenas, tá? Então, nós vamos ter as 4 estações do ano que vão estar aparecendo aí, nessa região aí. Então, quanto mais próxima essa intertropical, era mais aquecida. E quanto mais longe da linha do Equador, menos aquecida vai ser. Então, essas são temperadas. Acima do Círculo Polar Ártico aqui, nós vamos ter a zona polar ártica. E abaixo do Círculo Polar Antártico, nós vamos ter a zona polar antártica, tá? O que significa? Essa região são as regiões mais frias que nós vamos ter. Então, onde que não recebe raios solares com intensidade. Então, são as regiões mais geladas que nós vamos ter, tá? Ok até aí? Então, vamos dar continuidade agora, tá? Bom, ainda pela localização, que é nosso sistema de orientação, né? Ainda pela localização, nós vamos estar vendo agora as coordenadas geográficas. Bom, o que é coordenada geográfica? Coordenada geográfica é o encontro de um paralelo e de um meridiano, tá? Quando o paralelo e o meridiano se encontram. Então, paralelos são as linhas paralelas, a linha do Equador, nós vamos ter, e o meridiano, que nós não estamos cruzando um polo ao outro. Então, paralelos, para eu gravar, são linhas na horizontais, e meridianos são linhas na vertical, tá? Então, a partir dos paralelos, nós vamos ter as latitudes, que são medidas em graus. Essas medidas, ela vai de 0 a 90 graus no hemisfério norte e de 0 a 90 graus no hemisfério sul. Então, 0 até chegar a 90 norte e de 0 até chegar a 90 sul. Meridianos. Meridiano vai ser as longitudes, tá? Essas longitudes também são medidas em graus e elas variam de 0 a 180 leste e de 0 a 180 oeste, tá? Então, eu fiz um recorte aqui para vocês, como se fosse para a gente ter a localização. Os meridianos, que são as longitudes, e as latitudes, que nós vamos ter, que são os paralelos. E daí a gente vai determinar alguns pontos aqui, tá? Então, quais são as coordenadas do ponto A?
Vamos ver lá. Qual é que dá uma centralizada, não tem tempo pra vocês responderem e pensarem qual que é a localização do ponto A. Então, ponto A. Aonde que está localizado esse ponto A? Vamos ver. Então, qual que é? Latitude e a longitude do ponto A. Tá. Lembrando, latitude são os paralelos. Latitude sempre vai ser norte ou sul. Longitude sempre vai ser as linhas que estão na vertical. Leste ou oeste. Então, localização do ponto A. Qual linha que está o ponto A na latitude? Então, a latitude é essa linha vermelha aqui. Ela está no 0. Ela está no hemisfério norte ou no sul? E nenhum dos dois, porque ela está o quê? Na divisa, como se estivesse em cima do muro, tá? Então, é onde está na divisa. O que eu sei, então, dessa localização? Que o ponto A está localizado em cima da linha do Equador. Tem a localização já? Não. Então, eu preciso da longitude para eu ter o ponto exato, tá? Aonde que está localizado, então, esse ponto A? Agora, tem que ter a localização pela longitude. Ele está a 40 graus. A partir do 0, do lado direito, é leste, né? Ou a gente coloca leste, ou então oriente, né? Então, ele está a 40 graus leste. Tá? Isso é localização. Agora eu tenho a posição exata, tá? Então eu preciso da latitude e da longitude para ter a localização exata. Agora o meu ponto B. Aonde está localizado o ponto B? Tá, de latitude. Aonde que ele vai estar? Ele está a 60 graus, tá? Eu não posso falar só 60, porque eu tenho 60 abaixo da linha do Equador e tenho 60 acima da linha do Equador. Então, eu preciso determinar o hemisfério. Então, tá o quê? 60 graus abaixo da linha do Equador ao sul, no hemisfério sul. Tem a localização exata? Não, porque ele pode estar em qualquer faixa aqui. Eu preciso do quê, então? Da longitude, para ter exatamente. Ele está o quê aqui na longitude? 80 graus de longitude oeste, tá? O ponto C agora. O ponto C. Na latitude, ele está o quê? A 30 graus. Está acima da linha do Equador, então está ao norte. E vou ter aqui, de longitude, ele está o quê? 160 leste. O ponto D. Aonde está localizado o ponto D? O ponto D, ele está o quê? 60 graus. Também ele está abaixo da linha do Equador. Então, ele está ao sul. Aqui, ó. Tanto o ponto B quanto o ponto D estão ao sul, 60 graus. Por isso que eu preciso da longitude para ter a localização exata. Então, de longitude, ele está o quê? A 120 graus de longitude do lado leste, do lado direito, leste. Ok, até aqui? Conseguiram lá dar uma retomadinha ali? Tá? Então, isso aqui tudo já foi estudado, só pra gente poder estar relembrando o que a gente já estudou aí, né? Sobre esse assunto, tá? Então, daí a gente viu lá o movimento da Terra, que a Terra realiza alguns movimentos, né? Então, nós temos dois movimentos importantes ali, que é o movimento de rotação e o movimento de translação. O que vem a ser o movimento de rotação? Então, o movimento de rotação consiste no deslocamento da Terra em torno do seu próprio eixo, ou seja, ela realiza um movimento de 360 graus, tá? Qual que é a duração desse movimento aí? Então, nós temos a duração de 23 horas, 56 minutos e 4 segundos, que é 24 horas. Ou seja, qual que é a consequência desse movimento? Nós vamos ter o dia e a noite. Então, esse movimento aí, ele realiza sempre o quê? De oeste para
leste que está realizando esse movimento, tá? E nós temos lá o movimento de translação, tá? Então esses movimentos são importantes para quê? Para geografia. Embora seja estudar em ciência, para geografia a gente precisa estar sabendo essa consequência, o que é esse movimento, o que ele vai estar causando, né? Que é o dia, a noite, a rotação e a translação. O que é esse movimento de translação? Então, o movimento de translação, ele vai ser responsável pela alternância dos anos, tá? Então, ele é caracterizado pelo deslocamento da Terra em torno do Sol, tá? Então, ele vai fazer o quê? Rotação em torno do seu próprio eixo e translação ele vai estar fazendo em torno do Sol. Qual que é a duração desse movimento? 365 dias e 4 horas. Por isso, a cada 4 anos, nós temos o ano bissexto, que é de 366 dias. Qual que é a consequência desse movimento? São as estações do ano, tá? Então, eu encerro por aqui hoje, até para não ficar muito extenso esse vídeo. E nos vemos na próxima, tá bom? Bom estudo para vocês e até mais!